Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal, aqui quem fala é o Otto. Se inscreva, deixe seu joinha aí e vamos direto ao assunto. E o de hoje é o INSS. Tem dias que eu queria fazer esse tipo de vídeo aqui, porque a gente sempre ouve falar do INSS que está com problema, que as coisas não estão indo muito bem, e isso preocupa algumas pessoas, né, que têm acesso a essa informação. A mídia geralmente a mídia maior, assim, principalmente televisão e rádio, não gosta muito de falar sobre esse tipo de assunto, né. Mas tá aqui uma matéria do R7, né, uma matéria da Record. Então tá aí, ó: "Déficit do INSS bate recorde e ultrapassa os 200 bilhões no primeiro semestre deste ano". Essa matéria é uma matéria nova, tá aqui, ó, do mês 8 agora de 2025, né, e alcança os 203 bilhões, né, no primeiro semestre. É um crescimento de 3% em relação ao ano anterior, impulsionado pela queda na arrecadação e aumento das despesas, ou seja, é aquela velha história, né? Quanto mais despesa você tem, e a sua arrecadação não acompanha, você vai ter um déficit maior. Então, para entender um pouco sobre o que que é o INSS e mais ou menos assim, o que que a gente precisa para ele ter uma, uma, vamos colocar assim, uma estabilidade durante o tempo, né? Coisa que eu não acredito. Mas vamos tentar entender o que é o INSS, porque muita gente pensa que o INSS é só realmente aquela questão ali, do aposentado, né, e do pensionista, filho do coronel que já morreu e recebe não sei quanto, não. O INSS está aqui, ele é um tripé, ele é a saúde, previdência social e assistência social. Então, além do dinheiro, do seu dinheiro que você contribui todo mês, você que tem carteira assinada, além dele ir para a previdência social, com benefícios de trabalhadores e segurados que contribuem para o sistema, entre aspas, né? Contribui entre aspas, porque é compulsório, então você não tem nenhum tipo eh, de escolha. Também a gente tem uma parte que vai para a saúde, uma parte grande, inclusive, né? E uma parte da assistência social, que é aquele suporte a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade, independente sobre a contribuição previdenciária ou não. Mas aqui, nessa parte de assistência social, cai muita gente, desde o ribeirinho, daquele cara que trabalhou a vida inteira na roça e ele nunca contribuiu, então ele cai aqui na assistência social, né, aquela criança que já nasce com algum tipo de problema que ela não consegue produzir para a sociedade, então ela também cai aqui na assistência social. Aquela pessoa que às vezes sofre um acidente de trabalho e está numa situação, ele vai ficar um tempo aqui na assistência social para depois ele virar um aposentado, enfim. Tem muita gente aqui que, apesar de ser pouco dinheiro, entre aspas, né, é menos do que um salário mínimo algumas vezes, alguns LOAS, mas ele é constante, né, ele é constante. Então, boa parte aqui significativa vai para assistência social. Então, não é só aposentado e pensionista, são 3 partes aqui que recebem muito dinheiro do INSS. E o que que é o INSS? INSS é um esquema Ponzi. Aqui, se a gente for ler aqui, ó, esquema Ponzi é a fraude do investimento que paga investidores mais antigos com dinheiro arrecadado de novos investidores, né. Então, assim, o que acontece? Eh, Você trabalhou a vida toda, contribuiu aí seus hoje um homem aposenta com 65 anos, mais o tempo de serviço, que está na faixa dos 40, né. Então somando aí, eu não sei se é isso mais, mas pelo que eu tenho dando uma olhada, né, porque muda toda hora, soma-se o tempo de serviço mais a idade. Então o homem 65 mais 40 anos de contribuição, a gente está falando aí de 95 anos, né, 105, né. E, você aposenta com um salário mínimo até o teto, aí vai depender do tanto que você vai ali, arrecadar do seu mês. Se eu não me engano, é é 8 é 9 8, 9 e 11%. 11% já é o teto do INSS, que está em torno aí de 7 mil e poucos reais. Só que, o dinheiro que você arrecada, que eles arrecadam de você, que pega todo mês ali, você principalmente você que ganha um salário mínimo, esse dinheiro, ele não está investido em lugar nenhum. Esse dinheiro ele é arrecadado e ele vem aqui, ó, parte para saúde,
parte para previdência social e parte para assistência social. Então você não está pagando ali e enfiando esse dinheiro, eh, num investimento e quando você chegar lá na frente você vai ter o seu dinheiro todo reunido. Não, aqui você vai depender, eh, de outras pessoas entrarem nesse esquema para manter eh, a sua aposentadoria ou sua pensão. É assim que funciona. Então por isso que hoje a gente olha para o INSS e tem isso aqui, ó, 200 bilhões de déficit. Por quê? Porque as pessoas estão, procurando, outros meios de se sustentar, né. Então eu fiz até uma abri até uma aba aqui, uma pesquisa, sobre essa questão, né. Eh, aqui, ó, mais de 40 milhões de brasileiros na informalidade. Quais são os motivos? Então aqui ele lista os motivos, né. É uma publicação desse ano, janeiro de 2025, e atualizada agora no em outubro, no dia 3, né. Então, se a gente for ler aqui praticamente, ele fala aqui, ó, ele trata o trabalho informal, né, que tem uma definição clara na perspectiva geral. Refere-se a atividades laborais que ocorrem sem registro adequado, conforme a legislação trabalhista. Isso resulta num ambiente onde os direitos dos trabalhadores, que são, né, aqueles direitos, né, não são garantidos, como acesso a férias e a 13º. Gente, eu acho que é uma piada, tá? Porque quando o patrão, o empresário, ele vai fazer a sua, eh, admissão, ele já calcula tudo isso aqui, ó. Você está recebendo menos, porque ele já calcula férias e o 13º, ele dilui isso aqui no seu salário. Então ele vai te pagar menos, porque ele sabe que tem as férias e o 13º. E ele também conta o risco de você, por exemplo, entrar no futuro na justiça. É claro que eu estou falando de uma empresa mais ou menos estruturada, mas a maioria dos casos é isso. É o que a pessoa consegue pagar, às vezes um salário mínimo e meio, porque por conta eh, desses direitos, né, que aqui na verdade são só impostos, por conta desses impostos, né, que eles chamam de direitos, o cara que está te contratando, ele não consegue te manter na empresa pagando um salário muito alto, porque questão de imposto, FGTS, INSS, férias, 13º e mais um monte de imposto que é cobrado em cima de quem está contratando e de quem está disposto a trabalhar com carteira assinada, esse tanto de imposto quase que dobra o gasto do empresário ou da pessoa que está contratando perante o INSS. Então a gente tem essa situação, né. Então vendedores ambulantes, prestadores de serviços autônomos, costureiros, lavadores, veículos são lavadores de veículos, né, são, exemplos típicos dessa categoria. Então o cara vai para a rua para lavar o carro, por exemplo, hoje eu mandei lavar meu carro num lugar, numa praça aqui da minha cidade, pô, o cara cobra vintão para dar um grau, dar uma aspirada por dentro, lavar os tapetes, jogar água por fora e tirar a poeira. Eh, às vezes eu fico 20 minutos esperando, porque ali eles fácil, fácil, fácil ali, lava de 80 a 100 carros por dia, fácil. E assim, é uma galera, são 5 pessoas, então enquanto um joga água, o outro esfrega, o outro tira os tapetes, o outro vai lá e, aspira o carro e o outro vai lá e finaliza, a gente entrega. Pra lavar é rápido, né, é coisa de 7, 10 minutinhos, o carro já está praticamente pronto, porque é muita gente. Pô, mas imagina você fazer aí, de 80 a 100 carros aí é R$ 20. Nossa, dá R$ 2.000 por dia. Isso aqui não aceita Pix e não aceita cartão, é só dinheiro, é só dinheiro. Então, praticamente o imposto aqui é zero. Paga a água que tem lá que pagar, mas, né, mas quem está ali trabalhando de forma informal, ele não tem que dividir isso com o Estado, entende? Então, a questão do registro informal, ela vem crescendo por conta disso, porque o cara saca que eu consigo fazer mais dinheiro, não trabalhando para ninguém ou trabalhando para mim, e eu não preciso ficar contribuindo para uma coisa que eu consigo fazer mais dinheiro fora da CLT, né. Então, aqui, ó, tem a questão do MEI também, a galera tá descobrindo o MEI, tanto para prestar serviços, certos serviços, né, quanto para, abrir um negócio mesmo, colocar no iFood
e vender e tal. Então aqui, ó, registra a abertura de 1,4 milhão de pequenos negócios no primeiro trimestre desse ano. Então você abre um MEI aí, você vai pagar R$ 50 por mês com os mesmos direitos trabalhistas que você teria, pagando aí, um absurdo, né, descontando direto na fonte. Então, só que tem uma questão do MEI aqui também, porque com a mudança, que está tendo aí, o MEI vai pagar mais imposto, não vai ser tão mais vantajoso ter MEI aqui no país, né. Então tá aqui, ó, no recorte da região sudeste, sul e nordeste lideram a abertura acumulada de pequenos negócios. São Paulo com 28,6%, Minas com 10%, Rio de Janeiro com 7%, nas primeiras posições entre os estados. Contudo, na comparação primeiro trimestre de 2024, Ceará, Piauí e Amazonas tiveram maior avanço no cadastro de empreendimentos pequenos portes, com 56%, 55% e 51%, respectivamente. Então, além, né, de você trabalhar por conta, um autônomo ali, alguém, também tem essa questão do MEI, porque o cara ele sabe que ele ele abrindo uma empresa dele ali, ele consegue prestar um serviço e ele consegue ganhar mais dinheiro. Então aqui, ó, transporte rodoviário de carga, atividades de malotes e entrega. Isso aqui, ó, sabe a Shopee, o TikTok Shopping. Tá aqui, ó, a galera tem que abrir MEI para trabalhar, né, cabeleireiro, atividades de publicidade. Isso aqui, ó, é aquela galera que edita vídeo, etc, né, que pega um freela ali e tal, tem que dar nota, MEI, aqui, ó. Atividade de ensino, né, aquela aula particular, ou até o mesmo professor de particular e tal. Então, a gente tem aqui uma série de situações que está tirando o brasileiro, do, eh, do CLT. E talvez aqui, ó, isso aqui é até uma notícia do IBGE aqui, no site do IBGE. E cara, isso aqui foi o que deu o pontapé inicial ali em 2015, 2014, 2016, quando a Uber entrou no mercado. Depois veio uma gama de outros aplicativos, como aí a 99 Entregas, Uber Eats, que depois acabou saindo. E aí hoje a gente tem uma série de aplicativos, tanto de transporte quanto de entrega, que, poxa, o pessoal compra a motinha ali, vai fazer as suas entregas e ganha muito mais do que se ele estiver trabalhando 8 horas por dia. Então, assim, eu já trabalhei, eu já vivi de aplicativo e não é fácil, o carro ele realmente puxa muito dinheiro, mas se você trabalhar certinho ali, você consegue realmente ter ali uma renda extra mesmo, né. E o número de trabalhadores cresce por aplicativos de 25,4% em 2022 e 2024. Principalmente quando a gente teve lá o negócio que deixou todo mundo preso, né, a questão da entrega ela ficou muito forte, principalmente mercado. Sabia que tem uma galera que faz mercado, entrega na sua casa, você consegue comprar do seu aplicativo, aí da sua casa, 99, o iFood também tem essa categoria, a Uber tinha, mas acabou tirando, né, do Brasil, mas também tinha. Então aqui, ó, Brasil tinha 1,7 milhão de pessoas que trabalhavam por meio de plataformas digitais e aplicativos de serviço, transporte, pessoas, entregas de comida, produtos e serviços em gerais. Equivale a 1,9 da população ocupada no setor privado. Houve um crescimento de 25,4% das pessoas que trabalham plataformizadas, essa palavra é nova, eu nunca tinha ouvido falar, entre 2022 e 2024. Ou mais 335 mil trabalhadores. Cara, isso aqui representa um avanço muito grande. Por quê? Porque o cara, ele tem um carro quitado ali, o que que ele faz? De segunda a sexta-feira, vamos supor que ele tem um serviço dele ali para ele ganhar ali na faixa dos R$ 2.000, R$ 2.500. Segunda a sexta-feira, das 8 às 18, com uma hora de almoço, ele não trabalha sábado. Com os descontos ali, ele recebe ali, vamos supor, 2.500, ele vai receber ali uns 2.100, 2.000, dependendo da situação ali do que tem para tirar dele no final do mês. Aí, chega no final de semana, o que que ele faz? Ele levanta tarde sábado, umas 8 horas, toma um banho, vai para sua academia, 11 horas, ele almoça e vai ralar, ele rala até 9 horas, 10 horas da noite,
O cara consegue fazer 350 a R$ 400 tirando a gasolina aí, ele tem um livre aí, mais ou menos de 150, R$ 180 por dia. O domingo é melhor porque tem muita gente que anda, né? Então ele consegue, de alguma forma, conseguir mais grana, entendeu? Então, por final de semana aí, vamos pôr que ele consegue aí livre R$ 300 jogando baixo. Livre, livre mesmo. É, de gasolina, alimentação e etc. Esse cara, se ele conseguir R$ 300 por dia, 3 vezes 4, 12, é R$ 1.200 a mais na renda dele que ele pode investir, ele pode é, pagar um consórcio, ele pode fazer qualquer outra coisa, entende? Então, juntando todas essas situações que a gente está vendo aqui, onde a gente tem um INSS que tem um déficit terrível, o Estado, esse 200 bilhões aqui, ó, o Estado vai colocar ele no meio, né? Você tem aí a junção de pessoas que estão diminuindo todos esses fatores, então a gente tem aí hoje 1,23 contribuintes para cada beneficiário, isso aqui vai chegar um momento que vai ficar insustentável no INSS. A gente tem também aqui um aumento do trabalho informal, né? É, o registro, a abertura de muitas coisas, muitos MEIs no país, com essa facilidade que ainda tem, né, de abrir os MEIs, e o número de pessoas que estão trabalhando por aplicativos, que a cada ano que passa cresce, porque é realmente um meio das pessoas ganharem dinheiro aí, né? Então, assim, em agosto, ó, em abril de 2026, foram 16,5 milhões de microempreendedores individuais, os MEIs, né, ativos, conforme o levantamento do valor econômico. Este número é um reflexo do crescimento contínuo do número de MEIs. No país, que saltou cerca de 11,3 milhões no final de 2020. Então, aqui até em agosto de 2025, são 16,5 milhões. E a tendência do número tem crescido de forma consistente nos últimos anos. Então é isso, assim, a gente tem, o INSS está passando por essa crise justamente por isso que eu levantei sobre essa situação aqui, em relação a isso. É um esquema Ponzi, onde você depende de outras pessoas que entrando para manter as pessoas que estão aposentando. Paga-se muito imposto, porque todos esses benefícios são realmente impostos, né? Não são impostos, né? Não são benefícios, e o patrão, a pessoa que está te contratando, ele sabe muito bem disso. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai diluir o que ele poderia pagar mais para você em 13º, férias e numa possível ação judicial no futuro. E juntando tudo isso daqui, nós temos um quadro de brasileiros, 40%, 40 milhões de brasileiros, quase aí um quarto, né, da nossa população de brasileiros na informalidade, aumento no MEI e os aplicativos que veio para revolucionar essa questão aí de trabalho no nosso país. Então é isso. Muito obrigado, se inscreva, deixe seu joinha e é isso aí. Muito obrigado e até lá.